Giordano Bruno foi um filósofo, escritor e teólogo italiano que viveu no século XVI. Ele ficou conhecido por suas ideias radicais sobre a natureza do universo, o que o tornou uma figura controversa para a Igreja Católica da época. Neste texto, vamos contar a vida de Giordano Bruno e como ele foi perseguido pela Igreja por suas ideias consideradas hereges. Giordano Bruno nasceu em Nola, na região da Campania, em 1548. Ele entrou para a ordem dominicana quando tinha 17 anos, e lá começou a estudar teologia e filosofia. Bruno logo se destacou por sua inteligência e paixão pelo conhecimento, o que o levou a questionar muitas das ideias da Igreja. Uma das principais ideias de Bruno era a teoria heliocêntrica, que dizia que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Essa teoria era contrária ao geocentrismo defendido pela Igreja, que afirmava que a Terra era o centro do universo. Bruno também acreditava na existência de outros planetas habitados por seres inteligentes, o que era considerado heresia pela Igreja. Bruno abandonou a ordem dominicana em 1576 e começou a viajar pela Europa, dando aulas e debatendo suas ideias. Ele passou por várias cidades, incluindo Genebra, Paris, Londres e Oxford, onde se tornou um autor renomado de obras teológicas e filosóficas. No entanto, a Igreja Católica considerava as ideias de Bruno perigosas e descrente, e ele começou a ser perseguido. Em 1592, ele foi denunciado à Inquisição em Veneza, acusado de heresia e blasfêmia. Bruno passou 7 anos na prisão, onde foi torturado e interrogado várias vezes. Em 1600, a Inquisição condenou Bruno à morte na fogueira por suas ideias consideradas descrente. No dia 17 de fevereiro, ele foi queimado vivo em praça pública em Roma. Bruno se recusou a se retratar de suas ideias e manteve sua posição até o fim. A morte de Bruno teve um grande impacto na história do pensamento ocidental. Ele foi visto como um mártir da liberdade de pensamento e como um dos primeiros defensores da teoria heliocêntrica. Suas ideias influenciaram muitos pensadores posteriores, incluindo Galileu Galilei e Isaac Newton. Em 2000, o Papa João Paulo II pediu desculpas pela condenação e morte de Bruno, mas muitos ainda consideram que a Igreja Católica nunca se redimiu completamente pelo que aconteceu. Em março de 2017, o caso do desaparecimento de um jovem estudante de psicologia no estado do Acre, Bruno de Melo Silva Borges, conhecido como Menino do Acre, ganhou notoriedade na mídia nacional e internacional. O quarto do jovem foi encontrado trancado com diversos escritos e mensagens criptografadas, além de 14 livros escritos à mão e uma estátua do filósofo italiano Giordano Bruno, indicando que ele era um grande admirador das obras do pensador sobre vida extraterrestre. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que não encontrou indícios de crime ou violência no quarto do jovem desaparecido. A polícia também não encontrou nenhum registro de saída do jovem do estado do Acre. Até hoje, o paradeiro do Menino do Acre permanece desconhecido. Ainda sobre o caso, o pai de Bruno de Melo Silva Borges afirmou que o jovem havia feito uma espécie de jogo para si mesmo, que incluía deixar mensagens criptografadas para que as pessoas as decifrassem. Segundo ele, a ideia do filho era chamar a atenção para suas obras e para as mensagens que ele queria transmitir. A relação do Menino do Acre com Giordano Bruno chamou a atenção da mídia e do público em geral para a obra do filósofo italiano.
Enfim, Giordano Bruno foi um pensador renascentista que defendeu ideias consideradas descrente pela Igreja Católica, como a teoria heliocêntrica e a existência de múltiplos mundos habitados. É muito triste uma pessoa ser morta por ser um gênio, mas infelizmente suas ideias o levaram a ser julgado e condenado à morte pela Inquisição, sendo queimado vivo. Não sei vocês, mas eu particularmente adoraria pegar na mão desse gênio e pedir desculpas pelo mal que foi feito a ele por ser um gênio. Pelo menos hoje, nós sabemos da sua história, e de como ele foi um grande homem e uma das maiores mentes que o mundo já teve registrada. Seus escritos foram considerados influentes para a filosofia e a ciência moderna.